Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Peço que os irmãos se aconcheguem nas cadeiras. Já estamos em culto, já estamos prestando nossa devoção ao nosso Deus. A todos, muito bem-vindos. É muito bom estarmos aqui juntos para celebrar ao nosso Deus. Hoje é um dia muito especial, qual iremos celebrar a ceia do Senhor, lembrar desse momento, desse sacrifício que Cristo fez por nós. A você do Facebook, seja muito bem-vindo também. Te convidamos a não só assistir a esse culto, mas que você possa ir na sua casa também, possa prestar o seu culto a Deus, possa cantar os louvores conosco, possa render a sua adoração ao nosso Deus. Te convidamos que, quando tiver a oportunidade de nos visitar aqui no nosso templo, nós ficamos localizados na rua Anair Bonato Tozin, número 237, bairro Mauá, em Colombo. Você será muito bem-vindo, tá bom? Peço que a igreja abra sua Bíblia nos Salmos de número 84. Salmos de número 84, versículo do 1 ao 4. Amém? Vamos ler. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Amém? Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. O Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Amém? Feche teus olhos. Vamos elevar a Deus com uma oração. Senhor Deus eterno Pai, ó Deus, te damos graças, ó Pai, por mais este culto, ó Pai, por mais essa semana que se inicia, ó Deus. Muito obrigada por cada vida, Senhor, que está aqui na tua casa, ó Pai, aquelas pessoas que estão nos teus lares, ó Pai, também assistindo o culto através do Facebook, esteja com elas, ó Pai. Esteja conosco, Senhor, nos falando aos nossos corações, ó Pai, através das músicas, da palavra, Senhor, que vai ser revelada, Senhor, a nós, ó Pai, através do teu Espírito Santo, ó Deus. Esteja, Senhor, no decorrer desse culto, ó Pai, trabalhando nas nossas vidas, nos nossos corações, que possamos ser transformados, ó Pai, essa noite. Em nome de Jesus, essas bênçãos que eu te peço, te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Em Apocalipse 4, versículo 8, nos diz o seguinte: quando João viu a cidade santa, ele pôde contemplar a seguinte cena. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Amém? Os anjos estão nesse momento cantando Santo, Santo, Santo. E eu convido você a se colocar de pé nesse momento e cantar isso conosco. Amém? Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o Santo.
Continuar louvando esse Deus com música quebrantada. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, ouvindo o canto de adoração e de louvor que Deus tem colocado no coração do pastor Pedro. Esteve falando conosco domingo passado. Ele vai estar celebrando ao Senhor. E você terá a oportunidade também de, em algum outro momento, poder celebrar, adorar e cultuar ao Senhor
com os seus lábios, com a sua família, adorando ao Senhor com o fruto do louvor que já está no teu coração. Ao final do culto, nós vamos estar entregando uma ficha para que você possa estar entendendo o que significa isso. Mas a palavra do Senhor diz que nós louvamos ao Senhor em todo o tempo. O Senhor coloca em nossos lábios o verdadeiro louvor. E quando nós celebramos e adoramos o Senhor, não fazemos porque temos uma boa voz, não fazemos porque somos cantores profissionais, mas fazemos porque há no nosso coração um novo canto, um desejo de exaltar, um desejo de adorar, um desejo de agradecer ao Senhor. Enquanto ouvimos essa manifestação de gratidão, esteja em oração e peça que o Senhor Deus esteja falando ao teu coração com aquilo que você há de ouvir nesse momento. Amados irmãos, nós nesta ocasião eu gostaria de cantar com os irmãos. Somos um povo de Deus hoje. Deus escolheu um povo, orientou, estava conduzindo e o povo se afasta de Deus. Por causa da sua desobediência, foi levado ao cativeiro babilônico. E hoje você não tem ideia de como os babilônicos conduziam os escravizados, os vencidos pela guerra, de modo que Israel foi conduzido à Babilônia e eles eram levados despidos, nus, e foi a maior vergonha que Israel podia passar. E esta música fala realmente daquele momento, daquele cativeiro. Israel não cantava durante 70 anos, não tinha prazer de cantar, porque certamente estava de modo arrependido, o que nos traz hoje a lição para que nós sejamos cuidadosos como cristãos, como igreja do Senhor Jesus, num momento difícil, e o mundo não vai melhorar, lembrem-se disto, porque o mundo caminha para um fim, e brevemente o Senhor Jesus virá. De tal maneira que quem souber essa música, cante, e cante com o sentimento de que hoje nós somos libertos para louvar o nosso Deus. O nome dessa música é O Lamento de Israel. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes pranteavam de aflição, quando morrer de vergonha e dor, caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou.
Às vezes, o que o Senhor deseja que estejamos fazendo é estarmos chorando ao Senhor, pedindo a intervenção do Pai sobre nossas vidas, o nosso lar, o nosso coração, e clamando ao Senhor por nós mesmos, não é verdade? Em muitos momentos, estamos vivendo angústia, aflição, e não sabemos como resolver aquela situação que nos envolve. E o que o Senhor Deus nos desafia é estarmos buscando a face do Pai, buscando o Senhor em oração, clamando por nosso lar, trabalho, nosso viver diário. Gostaria que nós tivéssemos um tempo em oração. O missionário Mauro vai estar vindo aqui à frente orando por nós. Você pode estar de joelhos ou em pé, de mãos dadas com a sua família, e nós vamos colocar nosso lar diante do Senhor. E talvez, se no seu lar essa semana foi difícil, viveram lutas, algumas situações adversas, clame ao Senhor agora, peça a intervenção do Pai. Se houve respostas do Senhor, bênçãos do Pai, louve, adore, celebre. Mas vamos colocar nosso lar, nossa casa, o trabalho, vamos colocar nossos filhos, o nosso casamento diante do Senhor agora. Você pode fazer isso, que é orar pelo seu lar, pela sua família. Então, coloque-se como você achar melhor, em pé, de joelhos, ou assentados como estiverem. Nós vamos acompanhar a oração do nosso irmão Mauro. Senhor Deus, nosso eterno e amado Pai. Ó Deus amado, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós aqui como igreja, reunidos nesta noite, Deus, nos reunimos, ó Pai, para te pedir perdão, Pai. Perdão, Deus, pelos nossos pecados, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e pelos nossos atos, Pai. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus amado, eu quero interceder pela cada família aqui representada nesta noite, Pai. Aqui tem filhos teus, servos teus de joelhos, Pai, clamando, meu Deus, clamando uma intervenção tua, Pai. Aqui tem pessoas orando, ó Deus, neste momento, por emprego, outros, Pai, pela família, por alguém que está passando por alguma dificuldade na área da saúde, na área de um vício, ó Deus, na área espiritual, mas o Senhor Deus sabe exatamente por cada filho teu o que te pede nesta noite, Pai. E eu oro, meu Deus amado, pedindo que o Senhor venha com a tua misericórdia, Pai. Derrama, Deus, sobre cada família, Pai. Vá de encontro, ó Deus, àqueles por quem cada um de joelhos está intercedendo neste momento. Pessoas que não estão aqui nesse momento. Ó Deus, pessoas que talvez estejam longe do Senhor, mas aqui tem alguém que está perto de ti, Pai, e está intercedendo por essa pessoa. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor venha, Pai, em cada família agora, Pai. Venha unir cada família, Pai. Venha unir cada casal, Pai. A vida conjugal dos teus filhos, ó Deus. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor vá, Pai, agora trabalhando, Pai. Trabalhando na vida de cada um, Pai. Aquele que está te pedindo, Pai. Ó Deus, por favor, Pai. Derrama do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Ó Deus, os teus filhos clamam com fé, na certeza que o Senhor pode e vai atendê-lo, Pai. Tua igreja está reunida nesta noite te adorando, meu Deus. É para isso que nós nos reunimos e nós queremos te adorar, Pai, com espírito e verdade, Pai.
Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a oferecer, Pai, a adoração que é devida ao nosso Senhor, Rei e Salvador Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por esta noite. Muito obrigado pela tua igreja reunida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Palavra do nosso Deus, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7, nos traz o ensino a respeito desse tempo que nós reservamos para cultuar ao Senhor com o nosso dízimo e com a nossa oferta. A palavra de Deus diz a respeito da oferta que cada um traga ao Senhor conforme determinou em seu coração, não com tristeza, com pesar, não por obrigação, porque o Senhor Deus ama a quem assim o faz com alegria. E quando nós separamos a parte que é do Senhor, quando nós separamos o nosso dízimo, nós já no momento em que separamos, estamos cultuando. Desde aqueles que fazem online, aqueles que trazem fisicamente para dedicar ao Senhor, depositando na casa do tesouro a parte que é do Senhor, nós já estamos em culto. Então, nesse momento, enquanto nós celebramos, enquanto nós cantamos, você pode se levantar do seu local onde está e vir cultuar ao Senhor, dedicando aqui o seu dízimo e a sua oferta. E fazendo assim, coloque diante de Deus a sua vida, dedique a sua vida ao Senhor e que Ele use a sua vida para a bênção no reino. E logo em seguida, nós vamos já fazendo assim, nos preparar para a celebração da ceia do Senhor. Vamos cantar. Meu sangue
Aleluia, que privilégio adorarmos o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, nós somos tão gratos a Ti, Deus, pela provisão do Senhor na vida do Teu povo, Pai. Nós nos alegramos, ó Deus, porque sabemos que nós dependemos inteiramente do Senhor, Pai. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida está totalmente nas Suas mãos, e aquilo que temos e somos pertence ao Senhor. E é um privilégio participarmos, ó Deus, da obra, da Tua obra, Senhor, participarmos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, da edificação do Teu reino nesta terra, Pai. Pai, eu peço uma bênção muito especial sobre a vida dos dizimistas, Pai. Derrama da Tua graça, Senhor, sustente-os, ó Deus, que eles possam provar, experimentar cada dia desse derramar do Senhor sobre as suas vidas, Pai. Mas eu também quero clamar, Pai, por aqueles que ainda não entenderam que entregar o seu dízimo é um privilégio. Pai, que ser ofertante na sua casa é um privilégio. Eu peço, Espírito Santo, fale com eles. Ajude-os, ó Deus, ensine-os, ó Pai, para que eles possam experimentar desta gloriosa graça, Senhor, que é participar do Teu reino desta maneira, da edificação do Teu reino, Pai, com os nossos recursos, com aquilo que temos, aquilo que recebemos do Senhor, Pai. Obrigado, Deus. Cuida da Tua igreja, continua a prosperar e abençoar o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Privilégio nós podemos estar aqui num domingo, adorando o nosso Deus, celebrando o Senhor, cantando ao Senhor, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas e celebrando a ceia do Senhor. Que alegria, que privilégio podemos ter um momento especial como esse, que é algo que só a Igreja de Cristo, só a Igreja de Cristo pode celebrar a unidade. E essa unidade através desta celebração do corpo e do sangue do nosso Salvador. Que privilégio podemos olhar para a cruz de Cristo e saber que Ele não está mais lá. Ele não está mais lá. Nós não celebramos o Cristo morto, nós celebramos o Cristo que vive, amém? Aquele que morreu, sim, mas que ressuscitou e agora vive ao lado do Pai. E Ele nos aguarda. Esse é um privilégio tremendo da parte de Deus, separados como povo de Deus e celebrarmos a ceia do Senhor. Abra comigo no livro de Colossenses, no capítulo 1, o verso 21 ao verso 23. Colossenses, capítulo 1, verso 21 a 23. Esse é um momento muito especial, mas a gente precisa ter o entendimento. Esse é um momento para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, já confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, já foram ao tanque de batismo, já fizeram essa profissão de fé e já morreu para aquele velho homem e dali ressuscitou. Esse é o momento da igreja. E quando nós não passamos por esse processo, se você pegar um elemento, se você tomar o suco, se você comer o pão, é um pedaço de pão, um suco, mas ele não vai ter, você não vai ter essa percepção do verdadeiro sentido daquilo que Cristo fez na cruz pela sua e pela minha vida. Acompanhem comigo. Colossenses capítulo 1, verso 21 ao 23. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele, por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. É esse Evangelho que te alcançou? É esse Evangelho que foi pregado para você? É esse Evangelho que traz um confronto para nós e que mostra quem nós éramos? Quem era você antes desse encontro com Jesus? Esse é o momento da gente perceber o privilégio que é sermos do Senhor.
o privilégio que é sermos separados, povo exclusivo de Deus. Gente, isso é algo maravilhoso. Por isso, quando celebramos a ceia, nós temos que ter isso em mente. Essa obra maravilhosa, essa grande obra de Deus, por amor a você e a mim, enviou seu Filho para morrer na cruz, para pagar o seu e o meu pecado. Isso é algo maravilhoso. Isso é o amor de Deus transbordando sobre nós, sendo derramado sobre cada um de nós, e nos alcançando, e nos dando vida e vida abundante. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Não se engane. Aqueles que não servem a Cristo são inimigos de Deus. Aqueles que ainda não se entregaram totalmente a Ele, que não colocaram a sua vida nas mãos dEle. A palavra de Deus está dizendo, não é o pastor que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Aqueles eram inimigos de Deus. E se hoje você está em Cristo, é porque você é amigo de Deus. Antes nós não tínhamos intimidade, não tínhamos relacionamento com Deus. Eu não sei você, mas eu tinha tentado ler a Bíblia antes da minha conversão. Tentado, porque eu não entendia. Lia aquele negócio, mas depois da conversão, com o Espírito Santo mostrando, aquele negócio saltava os olhos. Salta os olhos. É algo tremendo de Deus. É tremendo de Deus. Hoje nós temos um relacionamento com Deus. E se você não está desenvolvendo esse relacionamento, se você não está orando, se você não está lendo a palavra de Deus, meu irmão, você está perdendo algo maravilhoso da parte de Deus para a sua igreja. E eu quero recomendar que você se arrependa deste pecado e que você se volte para a palavra de Deus. Nós precisamos desesperadamente ler mais a Bíblia. A igreja perece porque não conhece as Escrituras. Nós temos sofrido porque não temos nos aprofundado. Não temos lido as promessas de Deus. Não temos desenvolvido intimidade com Deus. É por isso que a gente vê ainda o povo de Deus sofrendo. Deus tem o melhor para o seu povo. Mas a ceia para nós é um memorial. Nós participamos deste momento. Não é como algo mágico, não é porque eu tomo aquele cálice ou eu como aquele pão que vai transformar em algo mágico. Não é algo mágico. Mas é um memorial que eu olho para a cruz de Cristo, que eu trago à minha memória o sacrifício do meu Salvador. Isso aí é maravilhoso. Saber que tudo aquilo que Ele sofreu por amor a mim. Eu trago à memória isso, mas eu trago à memória que Ele está no céu. E é lá que Ele está nos aguardando. Quando chegar o nosso dia, nós vamos nos encontrar com Ele. Então é com essa perspectiva que eu celebro a ceia. Olhando para o sacrifício, para quem eu sou em Cristo Jesus e para onde eu estou caminhando, para o alvo, para a vida eterna. Amém? É com essa convicção que você caminha? Amém? É com essa certeza no seu coração de que você vai morar no céu? Amém? 1 Coríntios 11, 23, 29. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação.
Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma coisa que você precisa resolver? Tem algo no seu coração que precisa ser tratado? Tem um perdão que precisa ser liberado? Examine-se cada um a si mesmo. É você e Deus. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que vai nos seus pensamentos. E com Ele não há segredos. Muitas vezes a gente quer se fechar, não quer falar com Ele, mas Ele sabe. Então esse é o momento. Se você tem algo para resolver, examine o seu coração e não deixe de participar da ceia. É um momento único da Igreja de Cristo, é um momento especial. É um momento importante para nós. Mas eu quero que você examine a si mesmo e se tem algo que você precisa resolver agora, fale com o Senhor. Faça a sua oração e converse com Ele. Peça que o Senhor te capacite para perdoar. Peça que o Senhor te capacite para dar perdão ou receber perdão. Agora, se o teu coração está em paz, ore agradecendo ao Senhor. É um privilégio poder estar em paz no mundo em que está em constante guerra. E o inimigo está em guerra constantemente conosco. Então é um momento que eu quero que você feche seus olhos. Pastor Pedro, faz favor, Pastor Pedro, vem aqui orar. Vem fazer essa oração. E você também faça a sua oração aí. Enquanto o Pastor Pedro vem aqui para fazer essa oração de consagração desse momento tão especial. Pai Celestial, o Senhor que está no meio da tua igreja, o Senhor que contempla a tua igreja e conduz no propósito que tens para cada um de nós. O Senhor tem um projeto para a vida desta igreja, para a vida de cada irmão e irmã que aqui milita. Nesse momento, Deus, quando nós olhamos pela fé o Calvário, quando nós contemplamos o Senhor, a tua face banhada de sangue, teu corpo cravado naquela cruz. Deus, nós somos indignos, porém nós agradecemos-te porque tu nos amas. E este amor tão grande que tens para conosco, Pai Celestial, que não deixa nenhuma das tuas ovelhas sem amparo. Pedimos, Deus, que abençoes esta igreja e abençoe teu povo, meu Deus, que clama por ti. Que neste momento de tantas dificuldades, como já falou teu servo, quando o mundo está em guerra e quando Satanás deflagra guerra constante contra o teu povo, nós aqui estamos. E queremos dizer, Pai, que estamos firmes no Senhor e prontos para ouvir a tua voz e obedecê-la.
Por isso, neste momento, grande Deus, pedimos que o Senhor abra os nossos corações, os nossos olhos, que o Senhor nos mostre a tua vontade para conosco. Possamos olhar os campos brancos prontos para a ceifa. E que estejamos dispostos, meu Senhor, a entrar nesta batalha. Somos teus filhos, teus servos, aqui estamos. Cumpra em nós o teu querer. No santo, bendito e eterno nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, reina e reinará eternamente. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Queridos, enquanto nós adoramos, você pode vir à frente aqui e pegar os elementos para participar desse momento. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando estás presente.
separar desse amor, desse sacrifício, dessa obra maravilhosa que Ele fez na cruz. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Isto é o meu corpo que foi dado em favor de cada um de nós. Façam isso em memória de mim. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos todos. Oremos. Pai amado, nós somos eternamente gratos a Ti, Pai, por esse amor maravilhoso do Senhor, por essa graça superabundante, Pai, sobre a vida do Teu povo, sobre a nossa vida, Pai. Pai, somos gratos a Ti, Deus, por esse sacrifício, Pai, por esse amor do Senhor derramado naquela cruz, que nos alcançou, que nos transformou e que nos dá o privilégio de podermos participar de um momento maravilhoso como esse, trazendo à memória, Pai, aquilo que o Senhor Jesus sofreu na cruz, mas trazendo à memória que Ele hoje está no céu, que Ele ressuscitou, que Ele vivo está. E Ele fez tudo isso por amor a mim e amor aos meus irmãos. Aleluia, aleluia. E hoje nós podemos viver com a esperança que um dia na glória com Ele estaremos, através deste amor derramado na cruz, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial com a Tua igreja, esse momento de comunhão, esse momento de estarmos em unidade, Pai. Louvamos o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, eu gostaria de chamar aqui os nossos pequeninos. Gostaria de chamar a nossa missionária, irmã Beatriz. Venham aqui à frente. É o tempo deles também ouvirem Jesus, ouvirem a palavra de Deus de uma maneira bem especial, bem própria a eles, não é assim? E nós vamos estar pedindo que Deus use a irmã Beatriz no falar, para tocar nesses coraçõezinhos. Tem mais pequenos por aqui, né, que podem estar indo juntos, ok? Irmã Ana Paula, vem aqui à frente, minha irmã esteja orando, estenda a sua mão em direção a esses pequenos. Nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e peça a bênção de Deus sobre a irmã Beatriz e aquilo que Deus vai usá-la para ministrar a esses coraçõezinhos. Nosso querido e amado Pai, Senhor, obrigada por essa oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui na Tua casa. Obrigada, Pai, por todas as vezes que o Senhor tem nos concedido nesta noite. Obrigada pela Tua palavra que já foi dita aqui, pelas coisas que podemos aprender e que iremos aprender muito mais. Pai, neste momento nós te agradecemos por essas crianças maravilhosas que estão aqui e te pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada uma delas. Abençoa também a professora, a irmã Beatriz, que vai levá-los à salinha, Pai, que ela possa ser abençoada com o Teu Santo Espírito e que todas as coisas que elas falarem lá no coraçãozinho delas, elas possam guardar e também possam levar para suas casas e poder abençoar as suas famílias.
Pai, nós te pedimos uma boa noite, que teu Santo Espírito continue aqui conosco, que possa abrir as nossas mentes, nossos corações, e que possamos sairmos daqui diferente do que entramos. E que possamos colocar as coisas que aprendemos aqui hoje, Pai, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pega na mão dela, correr, não tropeçar. Nós podemos nos assentar agora. Amém. Tempo precioso celebrarmos a ceia, esse tempo de comunhão da igreja, esse tempo de exclusividade, né? Podemos olhar para essa obra de Cristo e celebrarmos a unidade do corpo de Cristo. Eu sei que em tempos de pandemia, tivemos momentos como esse online, e ainda temos irmãos celebrando conosco online. Mas não deixemos de celebrar a unidade presencial. É algo especial estarmos aqui no nosso espaço físico, com os irmãos. É um privilégio podermos celebrar ao Senhor, adorarmos ao nosso Deus em comunidade, cultuarmos a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, para que possamos entender esse sentido de sermos adoradores. Sermos adoradores. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Vamos ler a palavra do Senhor e a instrução do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite. Hebreus 10, 19 a 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Pai. E queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, os Teus filhos estão aqui, Pai, buscando algo do Senhor. Vieram aqui adorar o Senhor, vieram aqui, Senhor, buscar a mensagem do Senhor, a Tua palavra, que o Senhor preparou para cada coração. E o desejo que eu tenho no meu coração é que o Teu Santo Espírito use a minha vida com liberdade, Senhor, para ministrar, para falar ao coração de cada um dos Teus filhos, aquilo que o Senhor mesmo preparou para cada um deles, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o caminho, é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos, pensando nesse primeiro versículo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Plena confiança. Esta palavra traduzida aqui é intrepidez, parrésia. É a palavra para confiança, que o Novo Testamento geralmente relaciona com a liberdade, franqueza, sem segredo do homem, por causa do seu relacionamento com Deus.
por causa do seu relacionamento com Deus. É através deste relacionamento com Deus que nós aprendemos a ter liberdade para falar com Deus. É através do nosso relacionamento com Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz, que nós podemos nos achegar ao nosso Deus. Nós podemos dobrar os nossos joelhos. Nós podemos, aqui em pé, sentados, nós podemos falar com o nosso Deus, com liberdade. Isso é algo tremendo, queridos. Porque o povo do Antigo Testamento não tinha essa liberdade. O povo do Antigo Testamento tinha que levar o seu cordeirinho para o sacerdote, sacrificar. O sacerdote tinha que fazer o sacrifício primeiro pelos seus pecados, para depois poder sacrificar pelo pecado do povo. Eles não tinham essa liberdade que nós temos, porque nós, o nosso sacrifício perfeito, foi feito por Jesus. Ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais vir na igreja e trazer um cordeirinho. Nós desfrutamos da liberdade desse relacionamento com Deus. Você tem desfrutado deste relacionamento com Deus? Você tem desfrutado desta liberdade que Deus nos deu através de Cristo? Você tem falado com Deus? Interessante que eu estava preparando essa mensagem, estava lembrando como é que foi, já tinha preparado, na verdade, já estava relendo e orando, falando com o Senhor. E na semana passada eu estava passando por uma luta, algo bem complicado na família e tal, muito, sabe aquela coisa que machuca o coração da gente, que você sofre, que você, muitas vezes você olha assim e diz, Senhor, eu não sei o que fazer. E isso tem que, para a gente chegar nessa conclusão, a gente tem que se humilhar, né? Porque pela sua e pela minha natureza, nós queremos lutar, nós queremos resolver, né? Eu sou um pouco ansioso com as coisas, então não gosto de negócio enrolado, eu quero logo resolver. E essa era uma situação que já vem há algum tempo e o negócio não se resolve. E chegou um dia no choro da oração, naquele tempo devocional, eu disse, Deus, eu quero entregar essa situação para o Senhor. Eu reconheço minha incapacidade, reconheço que tenho há muito tempo tentado resolver e não consigo. E eu quero deixar contigo, Senhor. Eu quero realmente descansar. Porque algumas vezes a gente leva o problema para o Senhor. Deixa aos pés da cruz e sai de lá, daqui a pouco a gente lembra e diz assim, mas Senhor, deixa que eu cuido. Deixa que eu continuo ali, né? Eu vou fazer mais uma tentativa. E a gente continua insistindo, e a gente traz de volta o problema e a gente continua sofrendo. E desta vez eu estava convicto que eu não tinha o que fazer. Senhor, entreguei mesmo e disse, Deus, está nas tuas mãos. E eu só quero ver o sobrenatural do Senhor. E ao longo desta semana, Deus começou a responder. E Deus começou a fazer. Aleluia. É muito bom quando a gente vê esse agir de Deus, porque a gente permitiu ver, porque a gente deixou Deus trabalhar, porque a gente entendeu que nós temos um limite. E é isso que Deus quer de nós. Ele está lá o tempo todo, diz, filho, entrega aqui, filho, por que você está sofrendo? Para que carregar esse peso? O meu filho já carregou lá na cruz por você. Agora aprenda a se humilhar diante dele. E dizer, Deus, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu quero entregar. E entregue de todo o coração mesmo. Deixa com Deus. E aguarde para ver o mover de Deus. Nós só vamos ver o mover de Deus quando nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, queridos. Se nós carregarmos a situação, nós não vamos deixar Deus trabalhar. Porque a palavra de Deus diz que Ele não dá a sua glória a outrem. Ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é dele, exclusivamente dele. E se você resolver, a glória vai ser sua.
Precisamos aprender a descansar no Senhor. Queridos, e essa via de aproximação do nosso Deus é pelo sangue de Jesus. Porque é só desta maneira que nós podemos nos aproximar dele. Não é pelo que você faz ou eu faço, não é pela sua capacidade ou a minha capacidade. Nós podemos nos aproximar do Santo dos Santos, porque ele entregou seu Filho naquela cruz, pela sua e pela minha vida. Amém? Ele abriu o caminho para nós através do sangue derramado na cruz do Calvário. Através de Jesus que nós podemos chegar ao Pai com liberdade e com confiança. Com confiança. Falar com Ele sem segredos, porque Ele conhece o íntimo do nosso ser. Ele sabe tudo aquilo que vai na nossa mente e no nosso coração. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Antes de Jesus, é aquilo que eu falei, as pessoas não tinham essa liberdade. Mas através de Jesus nós recebemos esse novo e vivo caminho. Podemos nos achegar ao Pai com liberdade. Chegar ao Pai com liberdade. Talvez alguns não tiveram essa experiência de liberdade com seu próprio Pai. Mas com esse Pai, com Deus Todo-Poderoso, com Ele nós podemos nos achegar com liberdade, queridos. Às vezes a gente quer fazer essa figura do Pai terreno com o Pai eterno. Não tem como comparar, queridos. Porque eu, como pai, olho para a minha vida, miserável homem que sou. Quanto eu errei na criação da minha filha. E certamente o meu pai errou comigo um monte também. E você, com você não é diferente. O seu pai humano, com certeza, falhou e falhou muito. E alguns pais aqui ainda falham. Nós somos falíveis, queridos. Então nós não podemos mensurar o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, com o Pai terreno. Porque é muito superior. Porque é muito superior, porque Ele é amor. A essência do nosso Criador é o amor. Então não tem falha, não tem erro, não tem engano. Só há verdade. Só há verdade neste relacionamento do Senhor para conosco. Você já parou para pensar no privilégio que nós temos de nos achegar a esse Deus? Pense. É uma coisa que eu acho interessante. Quando eu viajo de avião, eu procuro olhar lá de cima, né? E às vezes a gente olha aqui no nosso plano terreno, aqui você vê tudo parece tão grande, né? Os prédios altos, as montanhas. Mas você já parou para pensar lá de cima, quando você está no avião e você olha, e na medida que o avião vai se distanciando, vai se tornando menor, 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 até desaparecer. Aquilo que parecia tão grande, tão imponente. Agora você já imaginou saber que isso tudo que a gente considera muita coisa foi feito pelo nosso Criador? Você faz ideia que Ele criou todas as coisas. Todas as coisas. Aquilo que já foi descoberto e aquilo que ainda os cientistas estão trabalhando, que vão descobrir. Não tem segredo para Deus. Os cientistas não vão descobrir nada novo para Deus. Não vão surpreender Deus. Às vezes a gente olha, nossa, os caras descobriram o genoma, descobriram o DNA, não sei o quê. Não existe segredo para o nosso Criador. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Agora você pare para pensar, eu e você, pequeninos como somos, podemos falar com o Todo-Poderoso, com o Criador. Que privilégio, meus irmãos, que privilégio sermos filhos de Deus. E podemos nos relacionar com esse Deus que é Pai amoroso e que fala conosco desta maneira. Podemos dobrar os joelhos e falar com Ele. Podemos aqui agora orar, falar com Ele. E saber que Ele está nos ouvindo. Saber que Ele está nos ouvindo. Eu lembrei de uma situação que a irmã Ronilce contou recentemente, né? Uma resposta que uma irmã recebeu de Deus. Ela orou, não sei quanto tempo, mas eu acho que foi bem pouco tempo. E de repente Deus respondeu. Mas é óbvio, porque Deus responde oração.
Mas a gente às vezes se surpreende, né? A maneira como acontece, às vezes a velocidade. E a palavra de Deus diz que Ele fará muito mais abundante daquilo que pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. É muito superior. E nós não entendemos Deus. E nem poderíamos, porque Ele é o Criador. Nós somos criatura, fomos criados, então nós não temos como entender quem nos criou. Somos pequenos. Mas é maravilhoso saber que eu posso falar com o Criador. É maravilhoso saber que Ele se preocupa com cada detalhe, com os meus pensamentos, com os seus pensamentos. Eu nunca esqueço, antes do ano 2000, eu nunca tinha viajado de avião. E eu tinha um sonho. Eu morava a 2 quilômetros do aeroporto. Eu vim quando criança perto do aeroporto, então a gente ouvia o avião o tempo todo. E eu tinha um sonho de viajar de avião, mas eu nunca tinha compartilhado com ninguém. E aí em 99, 2000 ali, fui contratado por uma organização e eles me deram uma viagem para eu ir a São Paulo. Eu me converti em 2000, olha só essas... Em 2000 eu me converti. Em 2000 alguma coisa ali, eu recebi essa viagem. Era um sonho, nunca tinha falado para ninguém. Mas era um sonho que estava aqui no meu íntimo, no meu coração. E ele sabia. E ele me permitiu realizar, depois, né, muitas outras, mas aquela primeira que a gente nunca esquece, foi para mim um presente de Deus. Eu guardei como um mimo de Deus. Era um sonho que eu tinha no meu coração e Deus me permitiu realizar. E esse é o nosso Deus. Um Deus que realiza pequenos sonhos que às vezes você tem até vergonha de compartilhar. Né? Que você acha que, puxa, é algo pessoal, né? Mas Deus sabe. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que se preocupa com os pequenos detalhes da vida dos seus filhos. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, e não é um filho qualquer, somos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Filhos que Deus se preocupa. Se eu e você, como pais, falíveis como somos, nos preocupamos com os nossos filhos, queremos o bem dos nossos filhos. Agora você pensa o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, que é amor. Pense a maneira como Ele quer cuidar de nós, a maneira como Ele quer nos agradar. Mas para isso eu preciso ter um relacionamento com Ele. Faça o seguinte raciocínio comigo. Imagine a seguinte situação. Você mora lá na sua casa, mora lá na casa do seu pai, ou você tem um filho lá na sua casa, e esse filho não fala com você. Você não deixou de ser o pai dele, mas ele não se relaciona com você. Como é que você vai fazer algo para agradar esse filho se ele não tem um diálogo, não desenvolve um relacionamento com você? Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. Precisamos desenvolver intimidade com Deus. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele não quer o nosso serviço. O nosso serviço é um plus. Adorarmos a Deus aqui, lindo, maravilhoso, dom que Ele deu para os nossos irmãos. Mas além disso aqui, Ele quer o coração dos meus irmãos. Ele quer a adoração na intimidade deles. Ele quer esse relacionamento deles com Ele. E a partir desse relacionamento deles, sim, eles vêm aqui e nos levam a adorar. Eles adoram e nos levam a essa adoração. Mas o que Deus quer é o seu coração. Um relacionamento seu com Ele. Isso é o que mais importa, queridos. Isso é o que faz todo sentido. Nós desenvolvemos uma vida de intimidade com o nosso Deus. E essa é a maneira como o Senhor nos vê. Ele nos vê através do seu Filho, através de Cristo Jesus, através do sacrifício que Cristo fez na cruz. É o óculos do Senhor. Ele não olha como eu olho você, como nós nos olhamos. Ele nos olha através de Cristo Jesus. É por isso que Ele nos vê santo. É por isso que Ele nos vê sem pecado.
E é dessa maneira que nós temos que nos apresentar a Ele. E como Ele nos vê dessa maneira, Ele nos deu um selo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, Ele nos selou como sua propriedade e nos pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aleluia, aleluia. O Espírito de Deus habita em mim, habita em você, e é por isso que nós podemos nos relacionar com esse Deus. É por isso que eu falo para as pessoas, eu tenho certeza e segurança, se eu morrer agora, não se preocupe comigo. Não se preocupe comigo. Porque eu vou me encontrar com o meu Salvador. E é com essa certeza, queridos, que nós temos que viver. É com esta segurança. Sem Covid, com o que for. Nós temos que ter uma segurança no nosso coração. Eu sou de Jesus. E com Jesus irei o dia que eu partir dessa terra. Amém? Isso tem que estar firme no seu coração, porque 2 Coríntios 1, 22, Ele nos selou como sua propriedade e nos entregou o seu Espírito que habita em nós. Amém? Queridos, por isso que nós existimos com um propósito. A nossa vida tem um propósito. E nós podemos nos aproximar do nosso Deus através desse propósito. No verso 22 do texto que lemos ali de Hebreus 10, assim nos aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aproximemo-nos de Deus, guardemos firme convicção de fé e consideremos também uns aos outros para nos estimularmos no amor, ao amor e às boas obras. Aqui vem a unidade da igreja. Aqui vem a importância de nós estarmos congregando, de nós estarmos vivendo a unidade do corpo de Cristo. A primeira exortação refere-se à devoção pessoal, à minha vida de intimidade com Deus. A segunda, da consistência, eu realmente ter uma vida consagrada, uma vida entregue, uma vida dedicada. E a terceira, essa obrigação social, esse trabalho no reino de Deus, servir ao próximo, amar o próximo por amor. Aproximemo-nos com sincero coração. Isso refere-se a algo real, queridos. É um contraste do que nós vemos hoje, que é a mentira do mundo, que é o engano do mundo, que muitas vezes é só uma aparência. Ele conhece o nosso íntimo e Ele quer um relacionamento sincero com Ele. Por isso, queridos, se pequei, preciso me arrepender e me aproximar dEle, porque Ele sabe que eu pequei. Não adianta eu pecar e ficar com vergonha, querer fugir de Deus. Eu não vou fugir de Deus. Eu preciso é confessar o meu pecado, me arrepender e continuar aos pés da cruz e caminhar com Ele. E não fugir dEle. E não fazer como Adão e Eva, que pecaram e quiseram fugir de Deus. Impossível. Impossível. Com convicção, plena certeza da fé. Essa plena certeza é importante, porque já não há não há razão alguma para duvidar. É a convicção daquilo que Deus fez por nós, da obra redentora, do amor dEle, da graça dEle sendo derramada naquela cruz, pelas nossas vidas. A aproximação deve ser feita tendo um coração purificado, tendo uma consciência lavada pelo sangue de Cristo, tendo esta certeza de que o meu Salvador pagou um alto preço pela minha vida. É desta maneira que eu devo me aproximar. Somos chamados para viver em comunidade. Somos a igreja de Cristo e Ele é o cabeça dessa igreja. É com essa convicção que nós temos que caminhar cada dia. E quando a gente pensa no nosso social como igreja, que foi um mandamento, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Uma igreja que serve, uma igreja que é instrumento nas mãos de Deus. Nós temos aqui o maior exemplo, o Educa.
Nosso projeto Educa, onde as crianças podem passar um dia aqui, elas são ensinadas, elas são cuidadas, elas são alimentadas, elas são instruídas, e elas estão tendo as suas vidas transformadas, porque tem sido derramado o amor de Deus sobre a vida delas. Você já parou para pensar, se a igreja não estivesse aqui, fazendo esse trabalho, o que seria dessas crianças? Talvez muitas delas estivessem perdidas aí no bairro. Mas a igreja de Cristo está aqui, sendo instrumento nas mãos de Deus para a transformação dessas vidas, para a transformação social, para a mudança de expectativa, de perspectiva de vida. É para isso que nós existimos. É importante observarmos que isto é possível. Mas não é porque você somos bons, não é porque a ministra é boa, porque o missionário Mauro é bom. É porque o Espírito de Deus está em nós, amém? Não é porque a Cristina é boazinha, não, porque ela não é, ela é brava, inclusive. Mas é porque o Espírito de Deus está lá, está ali, está aqui, está em nós. É por isso que nós nos mobilizamos como igreja. É por isso que nós queremos a transformação desse bairro. É por isso que nós queremos que essas crianças cresçam e conheçam ao Salvador. Porque aí nós cremos que valerá a pena tudo o que elas estão fazendo e tudo que nós estamos fazendo aqui. É esse impacto que nós queremos gerar na vida dessas crianças. E isso é ser igreja. Não é eu sozinho, eu individual fazendo alguma coisa. Não, até porque individualmente nós temos pouca força e pouca capacidade. Mas na unidade do corpo de Cristo, na unidade do povo, como igreja, aí sim nós podemos fazer muita coisa para a glória do nosso Salvador. E o terceiro ponto, congregar é ser igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse costume feio não é algo novo, né? Você percebe que esse costume de alguns de não querer se reunir como igreja, né? Hoje nós vemos uma modinha aí dos desigrejados. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Eu quero estar na igreja de Cristo, eu quero estar no meio do povo de Deus. Esse negócio de desigrejado não é de Deus. Ninguém pode ser igreja individualmente, ninguém é igreja individualmente. Nós somos igreja na unidade, no corpo, e não na individualidade. Na individualidade, ninguém é igreja. Necessitamos da comunhão coletiva. Por isso, não deixemos de congregar. Isso refere-se ao culto de adoração. Isso inclui também o nosso tempo de culto no templo, as nossas reuniões dos nossos PGMs, as nossas reuniões com os nossos sementes, as nossas reuniões do nosso grupo de discipulado. Mas não eu individualmente. Eu individualmente não sou igreja, você individualmente não é igreja. Somos igreja na unidade do povo de Deus, amém? Você consegue entender isso? Negligenciar esses encontros com os irmãos cristãos, isso certamente vai gerar dificuldades no desenvolvimento da fé. Sabe por quê? Porque perde a oportunidade de exercício do amor. É claro que às vezes a gente tem algumas dificuldades na nossa relação como irmãos. Claro, somos humanos, falíveis, pecadores. E às vezes erramos uns com os outros. Mas é aqui que tem que ter o aperfeiçoamento do amor de Deus. Porque quem está lá fora tem que... Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo o amor. Pelo exercício do amor dele. Né? Na unidade do amor de Cristo. Aqui é que as pessoas vão nos ver e reconhecer. Então, se temos dificuldades, precisamos tratar, lidar com elas, mas jamais nos afastar da igreja, jamais nos afastar dessa unidade do corpo de Cristo. Porque na individualidade ninguém vai viver igreja, queridos.
Não adianta você tentar me convencer, porque segundo as Escrituras eu não vou conseguir ver isso. E na prática você vai ver a vida de uma pessoa que está lá dizendo que ele adora a Deus individualmente, e você vai perceber que não é possível. Não é possível. Com o tempo ele vai se afastar. Amém, irmã? É isso aí. Um pé solto também não vai fazer nada, um braço sozinho não vai fazer nada. É isso mesmo, irmã. Essa é a figura que o apóstolo Paulo usa, o corpo humano. O corpo é a igreja, e é isso mesmo. Nós precisamos uns dos outros. E Deus deu talentos diversos para que o corpo funcione. Deus deu talento para os nossos irmãos aqui da adoração, do louvor, para nos levar a essa adoração. Se eu fosse cantar aqui, irmãos, vocês iam embora. Então, prefiro pregar, assim vocês são obrigados, fico aí bonitinho, né? Mas se eu fosse cantar, não ia dar certo. Então, Deus não me deu esse dom, não me deu esse talento. Mas Deus, irmãos, irmã, deu aí a vários que têm nos levado à adoração. E deu muitos outros talentos e dons à igreja. Por isso que a igreja funciona. E é isso que a gente precisa entender. Nós precisamos uns dos outros. E ninguém é corpo, ninguém é igreja sozinho. Isso que a irmã falou. Nossos encontros é onde a igreja acontece. O Novo Testamento não oferece apoio para alguma ideia do isolamento cristão, né? Já falamos isso. Nós vivemos igreja na unidade. Você pode até me dizer que alguma pessoa que não congrega pode até ajudar outras pessoas. E é possível. Eu concordo que é possível, mas não acredito que ela se envolva de verdade, o que ela possa realmente estar ministrando a vida de pessoas. Se ela deixou de congregar com os irmãos, dificilmente ela se dará o trabalho de se envolver com outras pessoas, para fazer realmente a diferença. E isso não é igreja. Ser igreja é congregar com os irmãos, é vir a um local de culto, é servir aos irmãos, é participar ativamente dos ministérios. Não é só esquentar uns palmos de banco da cadeirinha branca também não, irmãos. É servir a igreja. Ali tem uma árvore que eu achei muito linda. E ali está cheio de nome. Cheio de nominho ali. E se o seu não estiver ali, se preocupe, viu? Porque eu estou entendendo que aqui é a videira. E se não tiver ligado à videira ali, ó, a primeira é Jesus. A videira é de Jesus ali. Porque aqui as pessoas estão envolvidas em algum serviço, em algum discipulado, em algum cuidado de vidas. E é isso que a gente precisa, estar servindo na igreja. Entendendo que nós fomos alcançados para uma obra. Ser igreja é ter uma percepção que não somos uma ilha, fomos alcançados para alcançar. Ser igreja é encorajar uns aos outros, confrontar quando necessário em amor e desenvolver relacionamentos discipuladores. Os sementes, os pequenos grupos, os PGMs, o discipulado. Ser igreja é viver esse privilégio da unidade do corpo de Cristo. Amém? Ser igreja é viver com senso de missão. Estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Aqui não é eterno. Aqui eu não quero fincar raízes, porque eu quero ir morar no céu. Mas enquanto estamos aqui, temos uma missão, queridos. Temos uma missão. E Mateus 28, 19 a 20, está muito clara essa mensagem. Precisamos pregar, precisamos ensinar a palavra da verdade, precisamos discipular, precisamos batizar pessoas. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso aqui é a glória, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso que Ele nos dá uma missão. Mas, além dessa instrução da missão, Ele diz assim: você não vai sozinho. Eu vou com você, filho. Eu estou com você. Essa obra não é isolada, não é individual. Essa obra é minha. E eu vou com você e eu estou com você. Aleluia! É maravilhoso. Nós faremos discípulos para Cristo Jesus. Faremos a obra dele em nome de Jesus.
tudo em nome dele e com ele, com a ajuda dele. E isso é importante nós percebermos, que em alguns momentos nós achamos que somos nós que vamos convencer o pecador do pecado. Achamos que somos nós que vamos fazer. Nós precisamos abrir os nossos lábios, abrir a nossa boca e falar. Mas quem vai fazer é ele. Nós precisamos interceder, sim. Precisamos orar. Mas quem vai fazer é o Espírito de Deus. Amém? Você tem encorajado pessoas? Você tem encorajado pessoas a celebrar o nosso Deus? Você tem procurado agradar a Deus com o seu estilo de vida? Você é uma pessoa que ama estar aqui, congregando, estar em unidade com a igreja? Eu gosto muito de refletir sobre Davi. Davi era um adorador, era aquele homem aquebrantado, né? Um homem segundo o coração de Deus. Olha só que mensagem. Mas era um homem pecador, um homem falível, um homem que errou. Mas era um homem que se arrependia, que se quebrantava, que buscava a Deus, que adorava a Deus. E no Salmo 122, no verso 1, ele diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Você tem se alegrado para vir para a casa do Senhor? Para ter o encontro com o povo de Deus aqui? Para cultuar a Deus? Para se encontrar lá no PG? Para se encontrar lá no Sementes? No discipulado? Tem que haver alegria no nosso coração, queridos. Porque é o encontro do povo de Deus. É o encontro do povo de Deus. Isso tem que ser motivo de adoração, de celebração, de alegria no nosso coração. Tem que ter expectativa, tem que gerar expectativa. Nesse salmo, Davi se congratula bem com toda a igreja, o fato de que um local definitivo havia sido designado para a Arca da Aliança, e que Deus escolhera um lugar onde o seu nome deveria ser continuamente invocado. O salmista diz, em primeiro lugar, que as tribos e as famílias de Deus viriam a Jerusalém, e acrescenta imediatamente que ali seria erigido um trono do juiz, sobre o qual se assentaria ele e a sua posteridade. Esse salmo é maravilhoso. Esse salmo traz essa mensagem profunda da alegria da congregação, da alegria de estarmos em unidade como povo de Deus. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, escreveu o seguinte: pois os bons desejos nos elevam a Deus, e os maus desejos nos precipitam no abismo. Uma vez, porém, que já caímos devido aos maus desejos, cabe-nos conhecermos aquele que não caiu, contudo desceu para junto de nós, aderir ele e subir, visto que por nossas próprias forças não o podemos. Disse-nos eles, nosso Senhor Jesus Cristo: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aleluia. João 3, verso 13. Aquele que desceu, aquele que subiu, e aquele que foi preparar um lugar para nós. É Ele que nós queremos adorar, é Ele que nós queremos celebrar. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É essa alegria que permeia o seu coração, quando você se dispõe a cultuar o Senhor em unidade com seus irmãos? Quando você sai da sua casa para vir à igreja, para se reunir com o seu PGM, para fazer o discipulado, para estar em unidade com a igreja? É esse sentimento que precisa permear o nosso coração. É dessa maneira que nós devemos adorar o nosso Deus. E nesse tempo em que eu queria refletir e fechar essa nossa palavra, eu queria que você trouxesse à memória o que nós começamos lá em Hebreus, pensando: Jesus é o caminho. A verdadeira adoração só pode acontecer através de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Através daqueles que se entregaram a sua vida ao Criador. Você é um deles? Você entregou a sua vida ao Criador? Você já fez a sua confissão? Entregou a sua vida ao Todo-Poderoso?
Dessa maneira podemos nos aproximar de Deus através da obra de Cristo na cruz. Somente em Cristo encontramos um único intercessor que pode nos levar a viver a vida verdadeira, a viver o verdadeiro propósito ao qual fomos criados. A igreja só acontece com a unidade do corpo de Cristo. Servos, adoradores, que têm o mesmo propósito de servir e adorar ao Criador. Somos igreja quando estamos unidos para celebrar, para cultuar, para adorar o nosso Deus. Feche seus olhos nesse momento. O que o Senhor falou com você? O que o Senhor falou ao seu coração nesta noite? Você é um adorador? Você tem adorado ao nosso Deus? Você tem servido a Ele? Você tem se colocado nas mãos dEle? Você tem colocado as suas lutas, as suas dificuldades nas mãos dEle? As suas vitórias, você tem celebrado as suas vitórias? Você tem reconhecido o Senhor em teus caminhos? Você tem reconhecido a Deus no seu caminho? O que Deus colocou ao seu coração nessa noite? Fale com Ele. Ore, fale com o Senhor. Qual é o desafio do Senhor para você? O que Ele está mudando na sua cosmovisão? O que você entendeu que precisa viver para viver plenamente essa unidade do corpo de Cristo? Essa experiência de igreja? O que você está entregando ao Senhor neste momento? O que ainda o prende? O que você precisa entregar ou ser entregue, ou se entregar a Ele, para que o Senhor seja o Senhor da tua vida? Nós vamos começar a cantar e eu queria que, se você tem algo para entregar hoje nas mãos de Deus, eu queria que você viesse à frente. Enquanto nós vamos ficar em pé agora, vamos começar a cantar, vamos começar a adorar o nosso Deus. E se você tem algo que você entendeu de Deus hoje, você quer uma oração, vem à frente para que nós possamos orar pela sua vida, interceder pela sua vida. Se você tem algo que você quer entregar aos pés da cruz, vem aqui. Vamos adorar?
Mais alguém que quer vir à frente? Nós vamos orar. Mais alguém quer vir aqui? Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, Senhor. Tuas filhas, ó Deus, que entenderam, Pai, que precisam da tua ajuda, que precisam, Senhor, da ação do teu Santo Espírito sobre suas vidas, sobre os seus desafios diários, Pai. Senhor, o Senhor conhece a luta de cada um dos teus filhos aqui, Pai. E o meu clamor nesse momento pela vida deles, Pai, é que o Senhor mesmo, Pai, possa sustentá-los, Pai, possa, Senhor, trazer a vitória para cada um deles, ó Deus. Que ao saírem daqui, Deus, eles possam deixar aos pés da cruz essa luta e possam sair daqui com a convicção, Senhor, com a convicção que o Senhor está cuidando de cada situação, seja uma enfermidade, seja uma dificuldade no relacionamento familiar, conjugal, seja uma dificuldade financeira, Pai, seja uma dificuldade em qual ordem for. O Senhor é Deus e o Senhor conhece cada um dos seus filhos, cada uma das suas filhas. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, os desafios pelos quais eles estão passando, Pai. Recebe, Senhor, a nossa oração neste momento. Recebe o nosso clamor, a nossa intercessão pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Que eles possam experimentar a boa e a bondade e a graça do Senhor sobre as suas vidas. O derramar do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um deles, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Dê uma semana de vitória para a tua igreja. Possamos entender, Pai, que a unidade nos fortalece e que aqui, Senhor, possamos sair daqui fortalecidos no Senhor. Pai, nós oramos e agradecemos pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz. E em nome de Cristo Jesus, é que nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sobre a morte já desceu, sua glória o céu desceu, nada e nada sem Glórias ao Senhor, aleluia. Podem sentar um pouquinho. Estamos já chegando ao final do nosso tempo de culto, mas há duas coisas aqui que eu gostaria que hoje a gente tivesse fechando um compromisso. Missionário Mauro, fique em pé, meu irmão. Fique em pé aqui perto de mim. Irmã Daniela aqui também. O seguinte: nós estamos nos preparando para algumas coisas que Deus está nos desafiando, não é verdade? A gente só receber a palavra e não responder. Então temos um desafio, vamos continuar um desafio para com os homens. Então vamos lá, missionário, por favor. Paz do Senhor, igreja. Bom, eu comentei com a pastora Ronils que a partir de quarta-feira o nosso semente dos homens vai retornar. Vamos retomar os sementes. Nós demos uma parada aí no final do ano, início do ano. Veio Covid, uns com Covid, outros não. Acabou que a gente deu uma parada. Então, eu quero convocar a turma de homens que estavam já comigo, que começaram, e aqueles que não começaram, podem começar conosco. Então, quarta-feira, nós viremos aqui para o culto às 19h30, ficaremos no culto até às 20 horas, e às 20 horas os homens vão se reunir até às 21 horas. Todos os irmãos estão convidados, aqueles que já estão e aqueles que não estão convidados a estar conosco. Nós vamos também nos formar.
Vai ter chocolate também, vai ter chocolate também. Mas não tenhamos pressa, vamos no nosso tempo. Ninguém desanime pelo fato da gente ter dado uma parada. Vamos começar agora e vamos até o fim. Devagar, mas sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos todos. Não significa dizer que só os homens devem estar vindo na quarta, né? Porque o desafio é para a família. Quarta-feira é nosso tempo de caminharmos juntos com o aprendizado da palavra do Senhor. Então, quartas, 19h30, estamos aqui juntos. E enquanto os homens estão nos sementes, nós estamos aqui com mulheres e crianças aprendendo com o Senhor. Muito bem. E também, obrigada, meu irmão, e também nós temos um outro desafio, né? Quantos aqui querem aprender a servir o Senhor tocando, cantando? Levanta a mão. Opa, opa, opa. Levanta a sua também, irmão Wilson. Ele levantou a dela, né? Muito bem. Viu só? Muito bem. Então, temos um desafio. Por favor, irmã Daniele. Então, eu tenho aqui uma ficha de inscrição, tá? Então, essa ficha, a partir do próximo domingo, na outra quarta, fora essa na outra, nós vamos iniciar aqui uma escola de música, de musicalização. Amém! Glória a Deus. E essa ficha de inscrição tem aqui os dados, quem tiver no coração. Então, assim, são dois níveis, né, que eu falo assim de música. Essa ficha vale para aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum de música, mas também aquelas pessoas que já tocam, né, que já conhecem o seu talento, puxando o gancho da mensagem, já tem o talento e precisa desenvolver esse talento. Então, assim, se você já toca algum instrumento e você está aí com o instrumento mofando em casa, que triste, ele está lá no cantinho empoeirado, fala, Senhor, ora, pede, né, orientação de Deus e preenche aqui com o teu nome, telefone, a tua idade, o teu endereço, a área que você gostaria de atuar. Então, assim, se você quer atuar na área tocando algum instrumento, se você já toca, coloca aqui qual instrumento você toca, para a gente saber e poder conversar com você, porque a conversa com você é diferente daquelas pessoas que estão iniciando. Só que a área de música, ela não é somente cantar e tocar. A área de música vai muito além. Então, ela vai na multimídia, no som. Então, se você quer servir também dessa forma, quer participar do louvor, dessa forma ajudando na mídia, no som, nos auxiliando aqui, também precisamos, né? Tudo é muito bem-vindo, porque a gente precisa fazer escala, tem cultos de quarta, cultos especiais. Então, a gente precisa desses irmãos também. Não é porque às vezes não sabe cantar ou não tem esse talento de cantar ou de tocar que não vai participar. Vai participar sim. Então, preenche aqui. Cantando, tocando algum instrumento ou multimídia. A multimídia está no geral, tanto no som quanto na parte de filmagem, vídeos, tá bom? Aí, os instrumentos que serão ensinados aqui serão violão, teclado, baixo e bateria. Vai colocar um xizinho ali no qual você gostaria de aprender. Para as pessoas que querem cantar, conversa comigo, porque assim, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu sou graduando em fonoaudiologia e agora eu vou começar a ensinar, a ajudar os irmãos que também querem essa parte. Então, muitas vezes as pessoas querem cantar, e cantar é igual correr, né? O músculo da voz é um músculo, a gente precisa exercitar. Muitas vezes a gente está começando. Então, ninguém vai lá para uma Olimpíadas, né, direto, não sabe. É passo a passo, é treinando, né, cada dia um pouquinho. Então, essas pessoas que querem cantar, também venham, converse, coloque aqui, quero cantar. A gente vai sentar, vai conversar, a gente vai começar a cantar junto aqui. A princípio, serão as quartas-feiras, às 18h30, até às 19h30, porque a gente já aproveita e fica no culto, né? A gente já aproveita, os homens já vêm também, ficam no estudo, então a gente já faz um caminho só. Então, se o pai quer vir com o filho quer aprender o instrumento, já vem, a gente sai todo mundo da igreja também, tá? E o primeiro recado é esse. Então, quem quiser pegar essa ficha de inscrição aqui do Ministério de Louvor, está lá com a Ana, lá no fundo, pega, leva para casa. Isso. E a outra Ana está com o outro. E eu tenho um outro convite. E se você que quer cantar, participar de algo na igreja, fica com vergonha do domingo, eu vou. Chegou o seu dia. No sábado, dia 26 é o feriado, né, da semana do Carnaval, dia 26 de fevereiro, sim, é o sábado, nós vamos fazer a Noite dos Talentos.
Neste sábado, você quer apresentar algum talento, você quer falar uma poesia, quer cantar em dupla com o teu filho, quer louvar Deus com playback, enfim, quer cantar quarteto, sexteto, da forma que vocês desejarem se apresentar. A família, tá? Quer juntar a família. No caso, igual eu, o meu esposo, a minha filha aqui, né? Quiser representar, mostrar o teu talento, né? Você vai colocar aqui. Então, aqui vai estar o nome do responsável do grupo da família. Então, se for um grupo de dança, por exemplo, tem que colocar o nome do responsável do grupo, que é essa pessoa responsável que eu vou conversar para a gente poder fazer a ordem do culto, tá? O telefone, se for o WhatsApp, melhor, tá? Então, coloca o número do WhatsApp. E vai marcar com um xizinho qual será a apresentação do grupo ou da família, tá? Então, pode ser, for uma apresentação, uma pessoa só, não tem problema, tá? Então, vocês vão apresentar aquilo que for do coração de vocês. Então, pode ser música, teatro, dança, poesia, jogral, outros, coloca o que você vai apresentar. Tem que ser apresentações de 5 minutos ali, tá? No máximo 5 minutos, para a gente poder colocar mais apresentações nesse dia, tá bom? Qualquer dúvida, a ficha de inscrição está ali com a Ana Júlia e com a Ana Clara ali no fundo, tá? Só vocês pegarem ali com elas. Oi, só um complemento aqui da parte de música. Hoje, por exemplo, o nosso batuque ali da percussão ficou sem, porque ontem eu não vi no ensaio, então hoje eu não participei. Então, aqueles irmãos e irmãs, também não é só para homem, né? Porque mulher também faz batuque, né? Que quiser aprender, quiser tocar, está à disposição, é sempre bom. É uma forma de adorar a Deus, né? Já que nós estamos tratando de adoração, tem instrumento que hoje não foi tocado porque faltou alguém para tocar. Então, todos estão convidados, quem quiserem depois, fale com a gente, tá bom? Assim a igreja vai crescendo, se desenvolvendo e o Senhor Deus desperta os dons. Vamos ficar em pé, encerrar esse tempo de culto. Estamos felizes com a presença de alguns amigos, visitantes, queridos. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Não deixe de procurar e pegar ali a sua ficha de inscrição, a ficha da sua família. Não deixe de falar com o missionário Mauro. Vire-se para o lado, para frente ou atrás, e ainda mantemos o distanciamento, mas você pode desejar uma semana abençoada, não é isso? Então vire para quem está do teu lado e diga, uma semana abençoada em nome de Jesus. Diga isso. Isto. Amém, amém. E agora então, Deus Pai, querido Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, que a graça salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Santo Espírito de Deus continue em nossas famílias, no nosso lar, no trabalho, no dia a dia desta semana, hoje e sempre. Amém. Diga amém em nome de Jesus. Vão na bênção e na graça do Senhor. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.